meu nome é Ana Paula e essa atividade faz parte da avaliação nacional no mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF. Sou estudante do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Na primeira semana, estudamos o texto Educação Física Escolar, entre o rola-bola e renovação pedagógica, de Fernando Jaime Gonzalez. O texto aborda o percurso histórico, os desafios e as possibilidades de transformação na prática da educação física escolar. No texto, são apresentadas 4 categorias que ajudam a compreender os desafios e as dinâmicas enfrentadas pela educação física no contexto atual. O processo de transformação da área. Essa categoria refere-se às mudanças históricas e epistemológicas que a educação física vem sofrendo desde a década de 1980. Essas transformações envolveram uma ruptura com conceitos tradicionais, com uma ênfase na aptidão física, esportes e atividades recreativas, passando gradualmente para uma perspectiva mais crítico-pedagógica e inclusiva. As condições objetivas de trabalho. Essa categoria contempla os recursos materiais, infraestrutura, remuneração, tempo de planejamento, formação continuada, estabilidade e quantidade de recursos disponíveis para o professor desenvolver suas atividades. O texto aponta que essas condições, embora essenciais, muitas vezes não diferenciam as atuações dos professores inovadores e aqueles que permanecem em práticas tradicionais, ou até em situações de abandono pedagógico. Muitas vezes, as dificuldades estão relacionadas à falta de adequação dessas condições às demandas pedagógicas. A cultura escolar e sua relação com a disciplina. Aqui, discute-se como a cultura institucional das escolas, seus valores, práticas e organização influenciam na forma como a educação física é vista e praticada. Uma cultura escolar que valoriza a disciplina, os resultados tradicionais ou a disciplina esportiva tende a reproduzir práticas conservadoras, dificultando inovações pedagógicas. Por outro lado, uma cultura escolar mais aberta à inovação pode facilitar abordagens pedagógicas renovadas que privilegiem a formação crítica e o desenvolvimento de competências. Destaca-se a tradição enraizada do rola-bola ou a prática do abandono docente, muitas vezes vista como uma abordagem lúdica e recreativa, que diminui o potencial pedagógico da disciplina. Essa abordagem, embora popular e acessível, muitas vezes limita-se à manutenção de atividades tradicionais e à reprodução de rotinas que pouco contribuem para o desenvolvimento de competências críticas e reflexivas nos estudantes. Ao longo do texto, enfatiza-se a necessidade de avançar rumo à renovação pedagógica, ou seja, a implementação de práticas mais contextualizadas, reflexivas e orientadas por princípios pedagógicos que promovam a formação integral do estudante. Para isso, é imprescindível repensar o currículo, as metodologias e as atividades, adotando uma postura mais investigativa, participativa e crítica por parte dos professores. Por fim, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Essa categoria refere-se às atitudes, saberes, valores e disposições que os professores trazem para a sua prática docente. Ela envolve a formação, as experiências, as crenças e as identidades profissionais que moldam suas ações na escola. O texto aponta que as disposições sociais podem explicar por que alguns professores conseguem implementar propostas inovadoras e romper com práticas tradicionais,
enquanto outros permanecem presos às rotinas do rola-bola ou o abandono do trabalho docente. Essas disposições estão relacionadas também às condições sociais, à valorização da profissão e ao reconhecimento que recebem na escola e na sociedade. Na semana 2, estudamos o texto intitulado Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Darido, onde aborda a complexa relação entre esses dois aspectos essenciais na prática pedagógica da educação física, dando destaque à importância de integrar o ensino prático, ensinar a fazer, e o ensino teórico reflexivo, ensinar sobre o fazer, na educação física escolar. A autora enfatiza que a tradicional separação entre esses dois aspectos deve ser reavaliada e que a formação docente qualificada pode contribuir para uma prática pedagógica mais rica e significativa. A educação física enfrenta o desafio de equilibrar o ensino prático e o ensino teórico reflexivo, promovendo uma abordagem mais reflexiva, crítica e contextualizada. A formação continuada dos professores também é fundamental para superar os obstáculos e promover uma prática pedagógica mais significativa. A autora destaca a importância de uma educação física crítica, que valorize a reflexão sobre o fazer, além do fazer em si. Finalizando, enfatiza a necessidade de uma abordagem integrada, que combine o ensino prático e teórico reflexivo, com uma formação continuada dos professores, para promover uma educação física crítica, reflexiva, que atenda às demandas atuais da escola e promova o desenvolvimento integral dos estudantes. O texto abordado na semana 3, intitulado Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto Impolseto e Soraya Cristina Darido, aborda a evolução do reconhecimento legal da educação física na estrutura da educação brasileira e destaca sua importância enquanto componente curricular e sua obrigatoriedade presente na educação básica. Inicialmente, o texto apresenta um panorama histórico das legislações que moldaram a inclusão da disciplina no currículo escolar, destacando a importância de leis nacionais e diretrizes que consolidaram a educação física como uma disciplina de conhecimento específico vinculada às funções sociais da escola e ao desenvolvimento integral dos estudantes. Ressalta ainda que até o século XX a disciplina tinha um caráter mais recreativo e esportivo, mas ao longo do tempo houve avanços no reconhecimento de seu potencial pedagógico, centrado na formação cidadã, na promoção da saúde, na cultura corporal e na promoção de valores. O texto também analisa aspectos legais atuais, como a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, que reforça a obrigatoriedade da educação física em todos os níveis da educação básica, bem como as suas atribuições enquanto componente, que deve contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos relacionados ao corpo, movimento, saúde, socialização e cultura. Destaca ainda que a legislação estabelece que a disciplina deve promover práticas pedagógicas que dialoguem com a diversidade cultural e social dos estudantes, além de ser orientada por princípios de inclusão, ética e cidadania. A Lei nº 10.793, de 2003, reestrutura a educação física como componente curricular obrigatório na educação básica, porém estabelece sua prática como facultativa aos alunos com determinadas condições, como aqueles que têm jornada de trabalho superior a 6 horas, maiores de 30 anos ou que estão prestando serviço militar, entre outras situações.
Essa legislação buscou esclarecer e definir melhor a obrigatoriedade da disciplina, reforçando seu papel no desenvolvimento integral dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, trouxe questões sobre as dispensas das aulas e o impacto na formação da vida desses estudantes. Por fim, o texto aponta para a importância de compreender essas bases legais, para que os profissionais da área possam atuar de modo fundamentado e alinhado às determinações normativas, contribuindo para a qualidade da prática pedagógica e para o fortalecimento do valor social da educação física na formação integral dos estudantes. Na semana 4, estudamos sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, onde o texto aborda de forma aprofundada os desafios apresentados pelos professores. A autora, Soraya Darido, discute que o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física é um fenômeno recorrente, influenciado por fatores internos à área, como a repetição de conteúdos ao longo do currículo escolar, e o insucesso ou a exclusão nas aulas, além de fatores externos relacionados às próprias condições dos estudantes e às dinâmicas escolares. O texto destaca que muitas vezes a preferência dos estudantes pela educação física revela um interesse genuíno pela disciplina, o que evidencia a sua importância no contexto escolar. No entanto, essa preferência não impede que sejam enfrentados problemas como não envolvimento ou a resistência dos estudantes durante as aulas, que podem manifestar-se por razões diversas, incluindo dores físicas ou problemas relacionados ao ambiente escolar. A autora também aponta que tanto o afastamento quanto a indisciplina precisam ser entendidos em sua complexidade, sendo consequência de múltiplos fatores que envolvem aspectos pedagógicos, organizacionais e sociais. Além disso, enfatiza que as estratégias para lidar com esses problemas envolvem ações pedagógicas elaboradas, planejamento cuidadoso, além do fortalecimento do vínculo entre professor e estudante. O texto reforça a importância de uma formação adequada para nós, profissionais de educação física, que nos capacite a desenvolver estratégias eficazes, a fim de minimizar o afastamento e a indisciplina, promovendo um ambiente mais inclusivo e motivador. Em síntese, o texto ressalta que o combate ao afastamento e à indisciplina nas aulas de educação física requer uma abordagem multifacetada, que considere a complexibilidade dos fatores envolvidos e priorize ações de valorização e envolvimento dos estudantes na disciplina, contribuindo para uma experiência mais positiva e inclusiva na escola. Na semana 5, estudamos o texto intitulado Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, que aborda as complexidades e desafios envolvidos na abordagem do esporte no contexto da educação física escolar. Escrito por André Luiz Ruggiero Barroso, essa seção explora diversas questões relacionadas à forma como o esporte é trabalhado nas escolas, questionando os meios e as finalidades dessa prática. O autor destaca que o esporte frequentemente é visto como uma estratégia para desenvolver habilidades físicas, promover a competição, a socialização e a inclusão, mas também pontua os riscos de uma abordagem excessivamente centrada na performance e na vitória. Aponta que há uma inquietação em relação à forma como o esporte é utilizado como conteúdo disciplinar, muitas vezes desconsiderando suas múltiplas dimensões culturais, sociais e expressivas. Barroso
discute a necessidade de repensar o tratamento do esporte na escola, evitando uma visão restrita de competição e desempenho, e promovendo uma compreensão mais ampla e crítica dessa prática cultural. Enfatiza que o esporte pode e deve ser um espaço de formação cidadã, onde o aluno possa compreender seus significados históricos e sociais, além de desenvolver habilidades motoras e sociais de forma crítica e reflexiva. A partir dessa reflexão, o autor questiona a funcionalidade do esporte na formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel social, ressaltando a importância de uma abordagem inclusiva, dialógica e transformadora. Enfatiza também o papel do professor de educação física na mediação dessas experiências, estimulando o questionamento e o diálogo com os estudantes, de modo a ampliar suas possibilidades de compreensão do esporte, além de seu aspecto competitivo. Em síntese, o texto provoca uma reflexão sobre as inquietações relacionadas ao tratamento do esporte na educação física escolar, defendendo a necessidade de uma prática pedagógica mais significativa, crítica e contextualizada, que valorize diferentes dimensões culturais e sociais, contribuindo para uma formação integral do estudante. Na semana 6, estudamos o texto intitulado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, que aborda de forma aprofundada as interrelações entre o ensino da educação física e as questões de gênero na escola, escrito por Osmar Moreira de Souza Júnior. O texto destaca a importância de repensar as práticas pedagógicas na educação física para promover a inclusão e o respeito à diversidade de gênero. As práticas tradicionais frequentemente segregam meninos e meninas, perpetuando estereótipos de gênero e dificultando o reconhecimento da diversidade. Para mudar esse cenário, é fundamental implementar práticas inclusivas e participativas, que promovam o diálogo e a desconstrução de estereótipos. As turmas mistas é um exemplo de como isso pode ser feito, permitindo o contato entre gêneros e promovendo o respeito à diversidade. A educação física deve ser um espaço onde diferentes corpos, habilidades e expressões de gênero possam se manifestar livremente, sem reforçar relações de poder e exclusão. Isso exige uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade de expressões de gênero e promova valores de equidade e respeito às diferenças. É essencial que os professores de educação física sejam sensíveis a essas questões de gênero e promovam práticas pedagógicas que respeitem e valorizem a diversidade corporal e identitária dos estudantes, contribuindo para uma educação física que seja um espaço de inclusão e transformação social. Na semana 7, foi estudado o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde aborda a ideia de situação limite, no capítulo 3, a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, que também trata do papel central do diálogo no processo da educação libertadora. A obra de Paulo Freire nos leva a refletir sobre a importância do diálogo e da conscientização. A situação limite representa os desafios e obstáculos que enfrentamos, mas também pode ser um estímulo para buscar alternativas e ultrapassar restrições. O inédito viável nos convida a imaginar novas possibilidades para as aulas, onde o professor e estudantes são sujeitos ativos no processo de aprendizagem. O diálogo aberto e reflexivo é fundamental para identificar os desafios e oportunidades. Nas aulas de educação física, o diálogo é essencial para criar um espaço de reflexão e inclusão, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, autônomos e participativos. O professor não é apenas um transmissor de técnicas e regras, mas sim um mediador na construção de conhecimento sobre o corpo, o movimento e a sociedade. Considerando a bagagem trazida pelos estudantes, seja ela motora, social e afetiva, podemos formar cidadãos críticos e autônomos.
O diálogo aberto e reflexivo é fundamental para promover a conscientização e a transformação. E através desse diálogo que podemos criar um espaço de aprendizagem mais significativo e inclusivo. Esse foi o meu mapa conceitual. Obrigada pela atenção. Até a próxima.